A minha pergunta é simples, cara. Aprender. E não é lacração. Eu tô falando de boa Sim. com você. Você acha que 13º é um salário a mais? Sim. Sim. E não é eu que falo, né? Não é um salário a mais. Ele Não sou vai- eu que falo. Então, vamos lá. Passa pra ele aqui. O 13º seria um 12avos, como afirmado pelo próprio Arthur Duval, se o salário mínimo fosse criado na mesma época em que foi criado o 13º. O 13º ele é criado 20 e poucos anos depois, 20 anos depois. Sim. Então o que acontece? Imagina hoje, nós temos o 13º salário. Imagina hoje sendo criado um 14º salário. Seria um 12avos sendo retirado do nosso salário? Não. Não tem sentido. Seria um 14º salário de fato. Assim também foi naquela época, né? Que foi no período militar, que eles criaram também o fundo de garantia, porque eles substituíram uma lei, que é a lei de estabilidade para quem tinha carteira assinada por mais de 10 anos, né? Não sei se você sabe. Você sabe disso? Sim, Então, claro. o período militar 1976. criou... Não, 66. 76. O fundo de garantia foi 76, 66. Tá. Eu acho que foi 76. Eu acho que foi 66, Tudo bem. mas enfim. Não, Mas tudo bem, isso é minúcia, isso é besteira. O que acontece? O fundo de garantia, quando foi criado, foi para substituir uma garantia que o trabalhador CLT tinha de 10 anos de trabalho. Ele tinha uma estabilidade, ele não podia mais ser mandado embora. Ele virava tipo um funcionário público de carreira. Aí o período militar acabou com essa lei e criou o fundo de garantia, dando 40%. O problema é o seguinte, cara. Eu vejo em alguns debates vocês batendo muito na questão da CLT. Só que, se você for olhar, o funcionário custa R$ 1.621 para a empresa, mas eu gasto R$ 3.000 com ele. Esses R$ 3.000, se você for ver, quase que tudo vai para o funcionário. 13º vai para o funcionário? Vai para o funcionário. Fundo de garantia vai para o funcionário? Vai para o funcionário, numa conta da Caixa que é especial. 40% sobre multa vai para o funcionário. Férias vai para o funcionário. Então, assim, tudo vai para o funcionário. Então, quando vocês falam assim, eu já vi vocês defendendo sobre trabalhar por hora, né? Vocês ainda defendem essa pauta? Porque agora tem que perguntar porque vocês mudaram. Sim, né? sim. Vocês Não, essa já faz tempo. vocês mudaram, entendi. Mas, ó, depois eu vou te mandar até um... Esse que é o problema. Deixa eu só Não, terminar mas... aqui. Cara, ele tá indo bem, vai, continua aí. Só Calma aí, tá cara, legal pra você caralho, decide vai lá. na tua dupla, a gente decide aqui. Depois de terminar, a gente manda aqui 2 minutos. Então, é porque as leis trabalhistas em países pobres, onde tem uma desigualdade muito alta, ela é necessária, cara. Existe a lei da oferta e demanda, porque se você bota hoje trabalho por hora, um país que é desindustrializado, vive na base de serviço, você, em vez de melhorar a situação do trabalhador, você vai precarizar. Você acha que um patrão vai querer pagar um 13º pro funcionário? Claro que não. Deixa eu te falar, olha aqui. Mas antes de chegar nessa coisa do 13º, direitos trabalhistas, que nada mais é do que isso, é esse o debate central que a gente precisa ter. O Arthur e o Renato rodearam na pergunta. Falaram que concordaram em parte com o que a gente colocou. Então, só faltou eles darem um braço a torcer e falarem 2 coisas. Primeiro, foi um erro privatizar a BR Distribuidora. Que bom se o MBL fez essa meia-culpa. Não acho que foi. Segundo, dar o braço a torcer na política de combustível do presidente Lula, que tirou muita onda com a Haddad, coisa e tal, que apesar da privatização da BR, conseguiu ainda, através da Petrobras, diminuir o preço da gasolina e coisa e tal, e mesmo com o gargalo que pode ou não ter na cadeia de distribuição, a gente conseguiu que aqui no Brasil o impacto do aumento da guerra do Irã fosse bem menor. Então, seja honesto e tenha compostura e fale, o governo Lula acertou. E aí, sobre essa coisa do 13º, cara, essa discussão é mais velha que nossa avó. O empresário não vai, enquanto não tiver direito, o empresário não repassa para o trabalhador e ponto. Você tem que aumentar o direito. A prova maior disso é que a política de aumento do salário mínimo do governo Lula, ela incidiu, aí sim, numa injeção de consumo e aumentou a produção. Não é essa lógica de diminuir imposto, porque essa lógica é uma lógica mentirosa, como se isso fosse resolver o problema da nossa economia. Sabe qual é o problema da nossa economia? Falta de escoamento de produção, falta de qualificação profissional e de fato, a burocratização para o pequeno, porque o grande usa o Estado, usa o Estado para ter o monopólio no mercado e esmagar o grande, usa o Estado e esmaga o pequeno. Então você
que abriu o teu negócio de uma pizzaria no teu bairro, entenda uma coisa. Você não faliu, não foi por causa do Estado, não foi por causa do direito trabalhista. Você faliu porque a gente é um país desigual e quanto mais liberalismo a gente implementar sem proteção, sem planejamento do Estado, mais você vai ter dificuldade de vender seu produto. E aí sabe o que acontece? O dono da pizzaria, muitas das vezes ele fecha a porta. Sabe por que ele não fecha por causa do direito trabalhista? Sabe por que ele não fecha? Sabe tanto é verdade que ele não fecha por causa de imposto? Ele não fecha, sabe por quê? Porque ele para de pagar imposto, para de pagar direito trabalhista e mesmo assim fecha por conta da concorrência, por conta do grande que esmaga. É aí que a gente precisa resolver o problema na raiz. Pode concluir aí. O Renato tá... Por isso que eu dei o debate em dupla. Sou eu. Quero falar, Nós vamos brigar igual ele, né? Sou eu. Primeiro lugar, você tava certo, o FGTS de 66, não de 76, tá? Vamos lá. Obrigado. É óbvio que a lei do 13º ela veio depois, mas é uma conta simples. Por que eu falo que o 13º não é um salário a mais? O empregador, ele faz a conta, irmão. Ele faz a conta. É simples. Se o cara ganha R$1.000 por mês, em um ano ele ganha 12, ele tem o 13º, então ele ganha 13. Acabou. É uma coisa muito simples. E isso é uma maneira de complicar as relações microeconômicas. Mas tirando o 13º... Mas a minha sugestão ele pagaria seria... essa diferença? A minha sugestão é o seguinte. Ele não pagaria. Mais do que isso. Tirar o 13º, incorporar no salário mínimo, mas eu vou por mais uma coisa. Mas aí não vai ter coisa. aumento do ganho real durante o mês. Calma, vai sim, a gente vai chegar lá. Eu vou chegar lá, eu vou te dar uma sugestão final. Pergunta pro trabalhador que tá lá de carteira assinada se ele acredita nessa ladainha. Calma aí, Nenê. Calma aí, vamos no adulto aqui. Isso aqui é interessante. Eu quero entender essa lógica dele. Não, o tio do biscoito tá tipo assim, ô Lula, vem, deixa eu entender essa lógica. Vai tomar gasolina no Eu quero entender essa lógica com você aqui, ó. Primeira coisa é o seguinte, você trouxe um ponto importante da transição de você pagar o trabalhador por mês para pagar por hora. Eu concordo 100% com você. A gente tem uma proposta para isso e não, a gente não muda toda hora. A gente escreveu um livro onde a gente está mostrando todas as nossas pesquisas, que são os livros amarelos que a gente está escrevendo, são os fascículos do livro amarelo, para chegar no grande plano de governo, que é o livro amarelo do Renan, que a gente vai trazer para você, mas os 6 fascículos já estão disponíveis. Numa delas, inclusive, a gente fala sobre uma ideia de uma proposta que é similar à China. Você criar uma zona econômica especial de verdade, focada em exportação, para não prejudicar o mercado interno, com novas leis tributárias e trabalhistas. Ali você poderia experimentar. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma zona aqui no Ceará, especificamente para tecnologia de lançamento de foguete, aproveitar uma vantagem comparativa que a gente tinha. Indústria farmacêutica no Amazonas, indústria de exportação na África, na ponta do Rio Grande do Norte. Utilizando o Estado? Utilizando o Estado, óbvio. Então a gente tem que vir para a esquerda, não, cara. Não, cara, ao contrário. A gente vai criar uma zona onde a gente vai desburocratizar e testar. Se deu errado, fecha. Se deu certo, amplia. Foi o que a China fez e deu certo. Aí eu vou chegar no FGTS. É óbvio que a maior parte dos direitos trabalhistas vão para a mão do trabalhador. Sim. O problema é como eles vão. E aí eu trago um exemplo muito concreto. Isso aqui não é ideologia, isso aqui não é moralismo. Isso aqui é concreto, que é do FGTS. Irmão, se você dá o FGTS para o trabalhador em termos de poupança, se você vai lá e coloca na poupança em vez de colocar no FGTS, ele dá o dobro. Se você coloca em ouro, ele dá 4 vezes mais. Se você coloca no Ibovespa, ele dá o triplo. Se você coloca num CDI, ele dá 8 vezes mais. E muitas vezes o FGTS sequer foi corrigido pela inflação. Então a minha pergunta é, por que não pegar o 13º e o FGTS, tirar esses direitos trabalhistas e embutir esse valor no mês para o funcionário ter o dinheiro na mão dele? Por que não fazer isso? Tá, então, eu vou te responder. Vamos lá. Vamos trazer um pouco para realidade. Eu entendi a sua lógica. Sim. É uma lógica que tem sentido, mas quando a gente traz para a vida normal de um trabalhador que ganha R$1.621, vamos lá. Um cara que ganha R$1.621, ele consegue fazer planejamento futuro econômico? Não. Ele só faz planejamento do atual, do presente. Concorda comigo? Depende. Então você tá... Mas peraí, na sua questão... A média... Vamos entrar na média. Você fez uma pergunta para mim. Você está tirando a autonomia do trabalhador. Você está falando, o governo não vai poupar para você e muitas vezes ele devolve menos a inflação. Mas existem remédios que é necessário. Mas devolver menos que a inflação? Calma. Existem remédios... Concordo contigo nessa parte. Fazer essa aplicação do fundo de garantia no fundo de investimento, concordo contigo. Sabe de quem é essa proposta? Então vem pra Sabe de quem é essa proposta? Proposta não é ruim. De quem é essa proposta? Não dá. Kim Kataguiri, cara. A proposta é boa. O Kim Kataguiri, assim, essa eu sou de centro-esquerda. Ela é impraticável na sala. Ela é impraticável pelo seguinte. Essa proposta, ela é impraticável. Porque o FGTS faz parte do planejamento tributário brasileiro. A gente tem uma lógica de seguridade que... Então assume, FGTS é imposto. Caralho!
FGTS é imposto. Não, calma aí. Não, calma FGTS aí. não é imposto. Calma aí, cara. É Ela imposto. faz, é compulsório e faz devolve menos que a inflação. Custa pro trabalhador. Não, mas não é imposto. Deixa eu te É falar. É um fundo Olha de só. garantia, não É imposto. Não. A proposta do MBL é Se eu te devolvo menos que a impraticável, inflação, não é tira dinheiro do seu bolso. eleitoreira, Não é imposto. é eleitoreira, Ele acabou de falar, é faz parte da lógica impraticável, tributária. É Ele acabou de impraticável, falar. é eleitoreira, porque faz parte do planejamento tributário brasileiro. Imposto. Que significa Imposto. que Chama-se é imposto. usado Imposto. por rede de Imposto. proteção ao trabalhador. Uma rede de proteção ao Imposto. trabalhador. Antes de você pensar em pegar esse FGTS e investir ele no Ibovespa, seja lá onde for, a gente precisa fazer auditoria da dívida pública. Nossa. A gente precisa, Nossa. a gente Olha precisa onde ele foi, ver mano. Olha o onde ele que a foi, gente está mano. fazendo com a nossa carga tributária. E para quem está indo o Os caras dinheiro. tão há 20 anos no Esses poder com caras esse não papo. falam em Puta que sonegação. pariu. Pode continuar rindo. que ele não Vai faz, rindo então? para mim. Por que que o PT Vocês não não faz? falam em sonegação. Por que o PT não faz? Vocês não falam. que o PT não Por quê? faz? O PT não Vocês faz. não falam na dívida Por que o PT não pública, faz? vocês Ele não tá falando falam. outras coisas, ele tá Deixa eu pensando. terminar Por que meu o PT não raciocínio, faz? cara. Vai lá. Vocês Por que o não PT não falam faz? nisso, vocês só falam em corte de impostos Por que o sem PT não pensar faz? de forma civilizada. Então, FGTS é imposto. Sem honestidade Por que intelectual, o PT não vocês faz? insistem só É na difícil, lógica a do criança corte tá do preparando imposto. debate, cara. Porém, Por que já o que PT ele é não faz? adultão, já que ele é só ele que é adultão, Por que escuta o aqui PT a não faz? criança. Não, o Rafael é adulto, Então, cara. escuta aqui a Só criança, você é você que criança está aqui. assistindo. Olha aqui, você que que o está PT não assistindo. faz? Você que está assistindo, eles são adultos, nós somos as crianças, mas uma criança que raciocina. Vamos lá. A gente precisa, a gente Não tem respondeu. o imposto brasileiro, 32% do nosso PIB vira imposto no nosso país. Esse é o valor que a gente tem para tentar sair do atoleiro da desigualdade. A gente precisa, se você corta o Cobrando imposto o de maior um IVA lado, do mundo. se você corta o imposto de um lado, ninguém quer pagar imposto. Eu não quero pagar imposto. Se tiver que escolher, ninguém quer pagar. Eu também não queria. E quero que os ricos paguem mais. Só que tem que ser criança, não é adulto não, tem que ser criança para refletir, Vamos lá, entender. acabou o Se tempo da cortou criança. o imposto de um lado, você lá. precisa ter você precisa repor ele do outro, porque não dá para diminuir a carga esclarecer aqui, tributária. Só para Tá bom, esclarecer que tira o café com leite. Dá fala. dois Vai, minutos. Edu, Só fala. para Rafael aí, esclarecer, Vai, que vai lá. fundo de garantia, ele não é um imposto com o Estado, ele se torna um imposto com o Mas trabalhador. é um imposto, cara. Com o trabalhador, não com o vamos- Estado. Só isso aqui, Ele só não isso gera aqui, uma só dívida isso aqui. pro Estado. Eu tenho 100 reais. concordo Você contigo. tem 100 reais. Entre aspas. Eu te dou 100 reais. Você pode comprar um negócio de 100 reais hoje. Aí eu pego os seus 100 reais e ponho no meu bolso. No final do ano, eu te dou 103 reais. Só que o que você comprava com 100 virou 106. Você perdeu 3 reais de poder de compra. Eu tirei de você 3 reais. Isso é imposto. Porque ele é compulsório. Então ele é um imposto. Eu vou te falar, eu vou te dar a saída. pra Aí você chegou Pera lá aí, e pegou café esses com leite. 3 reais, Calma lá. pegou lá Tô e falando com foi o pra adulto aqui. segurança, Calma lá, foi calma pra lá, seguridade calma lá, social, calma lá, foi calma lá, usado em calma lá, educação, calma foi lá. usado pra gente Calma lá. pro FAT, foi Calma, usado deixa, pra deixa vários, aqui, deixa eu ficar com foi leite. usado pra gente Deixa eu ficar com desenvolver o leite. país. Vamos Esse lá. dinheiro Vamos lá. não foi investido no Ibovespa, Deixa eu- mas foi usado pra Deixa eu- desenvolver Tempo o de país. pergunta deles, tá? O que se você, dependendo do seu Vai lá. princípio e da sua realidade, é muito mais importante. Você quer seguir essa linha? Você quer seguir essa linha de raciocínio porque ela vai dar no óbvio. Ela vai dar no óbvio. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto. Só que, infelizmente, o imposto ele é necessário. E a gente precisa de uma política de seguridade social num país tão desigual como o nosso. E para isso a gente precisa usar sim o FGTS para a gente poder fazer essa política. Então, não tem jeito. Dá pra gente reformar de alguma forma o FGTS? Dá. Não nessa lógica de simplesmente achar que vai devolver pro trabalhador. Vai devolver pro trabalhador e aí isso vai voltar para a economia, porque a gente sabe que na prática o que vai acontecer é diminuição de salário, porque o empresário não tem pena do trabalhador nas relações de trabalho. Tenta negociar com o teu patrão, você vai ver. Tá, mas Qual a pergunta? ele vai pagar esses 8%, no Qual a caso? pergunta? Deixa de Vamos lá. receber? Sim, vamos lá. Então, Então, vamos nossa resposta. voltar. Nossa resposta. O lance é o seguinte: a saída para defender o FGTS é dizer que nenhum país, isso é verdade, se desenvolve sem poupança. E o Brasil culturalmente não poupa, nem individualmente e nem o poder público. Nós somos um país pouco poupador. Por isso, inclusive, isso é uma das razões pelas quais os juros aqui é tão alto. Essa é uma das razões pelas quais o juro é tão alto. Tá? Quem dera a gente fizesse uma grande auditoria da dívida pública, a gente descobrisse que, nossa, não tem a dívida, ótimo. Né? Lembrando que a dívida pública só 30% está com os grandes bancos. A maior parte da dívida pública está na mão de renda familiar. Né? Você mesmo falou dos acionistas da Petrobras, que são 49%. É verdade, cara, você tem um milionário que tem ações da Petrobras. Você tem, por exemplo... Juca Bidala? Você tem, por exemplo, o aposentado que tem um fundo de pensão que tem ação da Petrobras. Então, é uma coisa complexa, ela não é tão branco no preto. O poder está na mão
do grande banco que está com a dívida pública, então é só fazer uma auditoria. Não é. Quem dera fosse, mas se fosse, então por que o PT não fez até hoje, estando há décadas no Lucro poder? sobre dividendo tu é a favor também? Oi? Taxar lucro sobre dividendo? Só se a gente tirar imposto de produto e serviço. Mas isso é outra questão. Sim, questão também tributária. concordo contigo nisso Tá aí. vendo? Vem pra direita. Vamos lá, você é de direita e não sabe. Mas isso... Não, Mas voltando aqui. aí que você se engana. Ah. Isso é uma política progressista. O quê? É Taxa renda? Exatamente. É Mas- uma política progressista. Não, você tem que vir pra Mas esquerda, eu sou não a é eu ir favor pra de aí. flat taxation, tá? E desencadear, tá? Isso é a política da esquerda, isso E não é da desencadear a cadeia produtiva, o imposto na cadeia O produtiva. que acontece? A ideia é o Isso. seguinte, é Mas manter, deixa eu voltar, é deixa manter eu a carga voltar no- tributária nos 32% sobre o PIB, você mantém ali, mas você muda a dinâmica Isso muda tudo, isso muda tudo. isso muda tudo. Mas eu vou voltar numa coisa antes, que eu tô falando. A gente tem um problema microeconômico no Brasil. A gente complica muito as relações. A gente tem um monte de isenção fiscal, a gente tem um contencioso tributário de 70% do PIB. Nenhum país do mundo tem isso. E é Nós por temos isso uma que a série- gente bateu o maior IVA de todos. Exatamente, nós temos uma série de problemas. Agora, o lance é o seguinte, Teremos, onde eu quero né? focar aqui, que talvez seja a nossa divergência. Não, Quem é que tá Não, deixa eu só desburocratizando voltar no- os deixa eu- impostos? Deixa eu tá? só voltar. Quem é que tá Isso é o maior Isso tá errado. Quem é que Não, tá isso é fato. tentando desburocratizar os Calma, impostos? calma, deixa eu só Quem voltar é no- que, quem Calma, é que criou o deixa eu IVA? café com leite. Se não o Haddad. Nós Vamos não temos voltar o maior aqui. IVA do mundo, Voltar, tá? no, Tá errado. voltar no foco do que a gente tá Teremos. falando. Do FGTS, calma. Não, Eu tava te temos. dando a Vou saída. te A explicar saída por quê. é a gente falar de poupança. E aí a gente pode divergir, como por exemplo no livro amarelo, existe uma divergência dentro do próprio livro. Algumas pessoas, alguns teóricos do MBL acreditam que a gente tem que fazer uma espécie de poupança compulsória do trabalhador. Eu não acredito, eu sou contra isso. Mas existem pessoas que acham que tem que ser feita. Agora, o que eu posso te falar é, o pior tipo de poupança é esse. Primeiro que ele vai no lombo do trabalhador e serve inclusive para financiar, por exemplo, coisas patronais, como o Sistema S, por exemplo, que é patronal. Tem coisa Sim. patronal ali que pega assim do dinheiro do imposto do trabalhador. Sim. Outra coisa, a gente pode também Mas isso fazer, é ruim, no caso? fazer uma, eu acho que sim. A gente pode fazer uma poupança compulsória explicado. para o trabalhador Tá com um explicada a rendimento de diferença. mercado. Tá explicada Dando a inclusive, diferença. calma, dando inclusive a possibilidade dele escolher o instituto que ele vai poupar. Então é o seguinte, ó, o patrão, ele vai te pagar, tô dando um exemplo, R$1.000 de salário. Desses R$1.000, ele vai te pagar mais 100, tô dando um exemplo, de FGTS mais 13º. Esse FGTS pode não ir direto para sua mão, mas então você vai ter a liberdade de escolher onde você vai aplicar e o governo vai pré-aprovar uma série de investimentos possíveis para ele. Eu acho que isso é muito mais interessante do que o governo simplesmente pegar e falar, não, eu vou usar isso aqui só para habitação, porque, não sei se você sabe também, o FGTS ele é travado só para habitação, né? Por isso que ele é contribuição, ele não é, enfim, ele é Gente, o que a imposto. gente tá debatendo aqui não é esquerda e direita, isso aqui... Não é, Eu mas acho isso aqui que é legal é. pra Isso aqui é caramba. reforma. Eu Não, acho que isso isso aqui é aqui- esquerda e isso aqui é direita. a minha- sim. a minha E eles tributária. estão deixando claro qual é a posição deles. A A, minha posição deles é pegar o dinheiro do FGTS e dar pro patrão. Enquanto que a nossa posição é pegar o FGTS para Calma, dar não, seguridade Pessoal, é o seguinte, social. tem tempo a gente ainda, quer tem que tempo o trabalhador seja escravo e não receba um centavo e morra trabalhando. Não, vai Beleza. pro patrão dessa Agora, forma. E... Faz um desenho de um cavalo. Faz aí, pô. Deixa eu voltar aqui pra Faz aí o você. que você Então, quiser. a minha pergunta pra você é uma Ai, pergunta ai. honesta. Qual é a sua crítica a essa proposta, por exemplo, da gente pegar... Tem uma galera que acha que tem que fazer a poupança compulsória, mas a gente investir em outras coisas que não um programa habitacional, que é só habitacional do governo. Essa é a minha pergunta honesta pra você. Então, eu vou falar como pré-candidato a deputado federal, como pré-candidato. Esse tipo de proposta, eu já até falei isso internamente, que propostas boas que vierem para a minha mão, independente de ser oposição, Legal. eu vou votar a favor. Eu Legal. vou votar a favor. Independente, mas foi fulano, é nosso... Eu vou votar a favor. Eu já deixei isso claro. Porque essa proposta não é ruim. Eu preciso só analisar ela, estudar um Sim, pouco sobre sim, ela sim, para claro, entender. claro, mas Porque gostei da os sua mente efeitos, aberta, os cara. efeitos colaterais, né? O Cleitinho da direita, ele também é um pouco assim, ele tá sendo meio assim também. Mas enfim, o problema é o seguinte, Arthur. Eu queria só falar Fala na questão do do maior IVA, IVA que do o Renato falou que o Brasil tem o maior IVA do mundo. Vamos lá. Terá, né? Terá. Só pra te explicar, o nosso IVA hoje, ele é de 28%, é 28%? Só me corrige aí. Vai É 28%? dar mais, né, que E isso. pouco, acho que Vai era- dar eu tava vendo- 32. eu tava vendo Vai dar 32. 32. Não. E o De maior 32 a 36. E o maior que tem é da Hungria, que é 27. Tá. Tá, mas enfim, só pra te explicar rapidinho. É porque eu fugiu da cabeça qual o valor exatamente. Por que que acontece? Por que que teve que colocar esse IVA mais alto do que a média mundial? Porque dentro desse IVA... De um monte de isenção Ele se divi- e regras Exatamente. que criaram no Senado. Exatamente. Criaram muitas Sim. isenções É um absurdo. em alguns setores, né? Em alguns setores. E essa isenção, que é justamente para cesta básica, 60% de desconto em serviços de escola, serviço de saúde.
E esses descontos teve que ser repassado para um outro campo. Qual é o campo? É o campo do imposto do pecado, né? Conhecido Sim, como sim, imposto sim, do pecado. Então, o que acontece? Se você mantém ali o teto máximo mundial, que acho que é 28%, né? Que é o que você... É 28%, é porque me fugiu da cabeça. Sim. Você não consegue atingir a carga tributária que hoje nós temos. Né? O PIB, os custos ali de impostos de recolhimento sobre o PIB, que hoje está na casa de 32%. Né? Então, quando teve essa mudança, o que eles fizeram? Cara, a gente precisa aumentar ter o maior IVA do mundo, porque esse lado de cá tá tendo desconto. descompensado, Tá sim. descompensado. Sim. Nós concordamos nisso. Entendeu? Tá descompensado. Aí, pronto. Mas isso não significa que o Brasil vai ter o maior imposto do... Mas vai. Vai, A razão é essa, mas vai. Percentual, sim, Então, mas aí é só percentual, fazer o seguinte, a gente bota os impostos de volta no setor de serviço, de saúde, de educação, que a gente consegue Não, baixar. ou a gente acaba com as É esse que é o distorções. problema. A gente acaba com as distorções. Entendeu? Então, Acaba com esse monte de é isenção. esse que é o problema, porque acaba com a um monte de privatização da benefício educação. fiscal, porque acaba com Zona Franca, acaba com Acaba muita com as esse que é o coisa. problema, porque no gera essa eu distorção. acho que o Nico, não pode falar nome? Pode falar? Quem? Nicolas Ferreira, essa turma Pode. bolsonarista, eles gostam muito de usar esse alarde aí do maior IVA do mundo e tal. Mas eles não explicam que tá tendo um aumento de um lado porque o outro lado tá tendo uma redução. Cara, assim, a gente não faz redução, tá? A gente não faz essa redução, cara. A gente não se apega a jargão, a gente debate na profundidade. Esse é um baita debate, como eu Tanto te que o falei. nosso voto no parlamento que votou a favor da reforma tributária na primeira vez. Ele e não depois chegou a que votar, ele não chegou a votou votar. na Chegou a primeira votar? vez, aí o Senado colocou, fez sim. várias Tu sabe qual é? isenções, Tu sabe- tu- subiu tu o sabe- percentual do IVA e depois nosso voto foi contrário. Sabe por que eu consigo, assim, eu não tenho telhado de vidro, cara, eu não sou político. Eu nunca fui filiado a partido Não, mas nenhum. não é Eu isso, sou- não é eu- isso. Sabe por que você tá debatendo legal? Vou te falando sério, porque você tá com a mente aberta pra entender e às vezes falar, puta, isso aqui acho que é bom, mas deixa eu ter Olha, que ver era tal. ex-bolsonarista. Não, da hora. O lance é que você pode ser político, você pode não ser político, por exemplo, o Smith não é político, ele é um retardado. Não, mas cara. é porque... Entendeu? O outro lá, como é o nome do careca lá, do Meteoro, o doidão lá, O Álvaro Borba. o Álvaro Borba, coitado. Né? O nosso amigo aqui é político e... Tadinho, E o né? que? Mas tudo bem, a gente amadurece, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, a onça é inevitável.